Continuando a nossa conversa sobre as plantas medicinais, nós vamos ver agora um pouquinho sobre a colheita, a secagem e o armazenamento. Muito bem, quando se vai colher uma planta medicinal, temos que ter alguns cuidados, tá? Sempre se procura fazer a colheita na parte da manhã, após o orvalho já ter secado, ou em dias muito quentes a gente faz essa coleta no finalzinho da tarde, tá? Então, alguns cuidados que a gente precisa ter. Ok, então vamos a esses cuidados. O excesso de umidade, ela retarda a secagem da planta e favorece o desenvolvimento de fungos. Aí, consequentemente, a gente acaba perdendo aquela amostra, aquela quantidade de planta medicinal que a gente guardou, tá? Então, procurem coletar quando o orvalho já está seco. Quando for fazer a coleta, tá? Observe qual é a parte da planta que vocês vão coletar. Então, procure evitar de coletar partes manchadas, partes que algum inseto já devorou, tá? Então peguem partes inteiras. Um exemplo, aqui as folhas, ó. Vou mostrar um exemplo para vocês. Essa folhinha ela está com algumas manchas, ó, e parte dela já foi devorada. Então essa aqui não é a ideal para uma coleta. Essa aqui já é uma plantinha inteira e praticamente sem nada de manchas. Outra coisa importante, tá? Quando eu vou fazer a coleta, evita-se de fazer a coleta de mais do que uma planta medicinal e colocar dentro do mesmo recipiente. Então aqui eu estou fazendo a coleta da penicilina, então eu vou coletar somente folhas de penicilina. No caso, se eu fizer a coleta dessa outra plantinha aqui ao lado, tá? Eu teria que ter um outro recipiente para colocar ela dentro. Evita-se a mistura, tá? Das plantas medicinais. Muito bem, outra coisa legal e interessante de se cuidar, pessoal, não se faz a coleta de plantas medicinais em beira de estrada, pela questão da poluição, da poeira. Não se faz a coleta de plantas medicinais próximas a lavouras, por causa do uso de agrotóxicos, tá? Então procure cultivar a sua própria planta medicinal lá no seu quintal, lá na sua horta, no seu pátio. Ok, feito a coleta, nós vamos para o processo de secagem, tá? Esse processo tem que ser feito em uma bandeja, né? Partes moles da planta, como folhas e flores, a gente seca na sombra. Tem que ter circulação de ar. Então, e as partes mais grossas, como cascas, raízes e sementes, a gente pode secar, principalmente no inverno, usar a parte da manhã no sol, tá? Então somente no início da manhã deixa exposto no sol, depois retira, deixa na sombra onde tenha bastante circulação de ar, tá? Então são as duas maneiras de fazer o processo de secagem. O armazenamento. O armazenamento, de preferência, se armazena dentro de potes de vidro, tá? Se não tiver pote de vidro, pode ser outra embalagem, pode ser papel, pode ser plástico. E interessante que guarde isso no escuro. Então, essa planta seca, ela não pode ter contato com a luz, ela tem que ficar no escuro. E isso ajuda a preservar os princípios ativos dessa planta, faz com que ela dure mais tempo e a gente possa aproveitar melhor os benefícios dela.